Desejo que o dia e a semana sejam imensamente abençoados por Deus para todos que estão ouvindo. Amém. E olá para todo mundo que acompanha a gente hoje. Bom, hoje nós temos um mergulho profundo, incrível pela frente. Vamos explorar o Salmo 56. E usando fontes de peso para isso, né? Exatamente. Estamos com a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a NAA, e também as análises do Comentário Bíblico de Allen P. Ross. Um material excelente para entender não só a história, mas a mente do autor. E o nosso objetivo hoje é justamente esse. A gente quer desvendar a mecânica emocional de um texto milenar. Como assim? A mecânica emocional. Tipo, como uma mente humana, sob uma pressão extrema, consegue pegar um medo totalmente paralisante e transformar isso numa confiança inabalável. Ah, sim. E é um baita de um desafio. Pois é. Fica a pergunta para quem nos ouve, sabe? Como alguém que está sendo literalmente caçado, Caçado sem trégua, né? sim, rodeado por inimigos que ativamente desejam a morte dessa pessoa. Como é que alguém, nesse cenário, consegue compor uma canção de imensa gratidão antes mesmo de ser salvo? É quase um contrassenso, se a gente pensar de forma puramente lógica. Exato. A flecha ainda está no ar, a espada já está desembainhada, mas a pessoa senta e começa a escrever a música da vitória. É impressionante. E o que torna essa análise tão rica é que, na verdade, a gente está lidando com uma subversão fascinante aqui, tanto literária quanto psicológica. Subversão literária? Como assim? É que, no mundo antigo, a estrutura de um lamento é bem previsível. Tem meio que uma cartilha, sabe? Ah, tipo um passo a passo do desespero? E, no fim, pede que a justiça divina caia sobre os inimigos. E o Salmo 56 não faz isso. Então, no começo ele até segue essa cartilha assim. É um lamento pessoal clássico. Mas... Mas aí tem uma virada. Exato. Ele quebra o próprio molde no meio do caminho. A oração sofre uma mutação e vira uma ação de graças antecipada. Caramba! A gratidão surge como se a salvação já estivesse totalmente resolvida. E para a gente entender a magnitude dessa confiança toda, acho que a gente precisa primeiro mergulhar no tamanho do perigo que estava cercando o autor, né? Com certeza. O perigo era muito real e muito sufocante. Porque a confiança só é testada de verdade quando o chão some completamente. Não tem jeito. É bem por aí. Bom, as notas de estudo da ANAIA apontam que a autoria desse salmo é atribuída a Davi. Mas não é aquele Davi coroado, né? Aquele que fica sentado confortavelmente num trono em Jerusalém. Não, longe disso. É um período bem mais turbulento da vida dele. Sim, é o Davi lá do primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Ele está exausto, ele está fugindo do próprio rei de Israel, o rei Saul, e aí ele comete um erro de cálculo que é terrível. Um erro quase fatal. Pois é. Ele busca refúgio e acaba sendo capturado pelos filisteus e, pior, na cidade de Gate. E o comentário do Allen P. Ross contextualiza muito bem o que Gate representava nesse cenário. O que significava estar em Gate? Era o pior lugar possível. Gate era território inimigo profundo. Era simplesmente a cidade natal de Golias. Nossa, sério, a cidade do gigante que ele mesmo tinha derrotado. Muita atenção. E o texto do Salmo não descreve só um exército marchando contra ele. A descrição é de uma tortura psicológica contínua, desgastante. Uma paranoia total. Sim, os versículos falam que os inimigos o oprimem e lutam contra ele o dia todo. Eles passam o tempo todo torcendo as palavras dele. É aquela coisa de não poder dar um passo em falso, né? Isso. Os pensamentos dos captores são voltados exclusivamente para o mal. Eles se juntam, se escondem, espionam cada passo. Eles estão só aguardando ele tropeçar para tirar a vida dele. É uma perseguição silenciosa e implacável, um cenário de guerra psicológica brutal mesmo. Sem dúvida. E aí, no meio de todo esse terror, tem um detalhe nas notas de estudo que me deixou muito impressionada. Tem uma instrução musical que acompanha o salmo. A melodia, né? Isso. A melodia indicada é chamada A Pomba nos Terebintos Distantes. É um título bem poético. Poético, mas que dá um nó na garganta, sabe?
Se a gente tentar visualizar essa cena, um pássaro pequeno, frágil, completamente solitário, acuado nos galhos de uma árvore muito, muito longe do seu ninho. É uma imagem de extrema fragilidade. Demais! E aí eu fico pensando, como é que essa imagem tão etérea, tão frágil da pomba sobrevive dentro de um texto que está descrevendo inimigos cruéis querendo destruir alguém a cada passo? É que essa tensão intencional é justamente o motor do salmo. Como assim o motor? A pomba distante é a personificação do isolamento e da vulnerabilidade que ele sentia. Biologicamente falando, uma pomba não tem mecanismos de ataque. Não é uma águia, né? Exato, ela não tem garras afiadas, não tem presas, não tem veneno nenhum. A única defesa natural de uma pomba é o voo, é a fuga. Só resta fugir. E o rosto aponta que Davi estava exatamente assim nessa situação. Longe do seu povo, sem as tropas dele, cercado por guerreiros que o queriam morto e sem nenhum mecanismo físico de defesa. Ele estava totalmente desarmado. Sim, e o legal é que o Salmo não tenta mascarar essa fragilidade com um falso heroísmo. É verdade. Ele não tenta fingir que é de ferro. Não. Ele usa essa vulnerabilidade extrema como ponto de partida para uma virada de chave mental que vai acontecer nos versículos logo em seguida. Mas vamos ser bem honestos aqui, né? Diga. Falar que vai confiar em Deus com uma lança apontada para o peito é muito fácil quando a gente está lendo um livro de teologia no conforto de casa. Sem dúvida. Na teoria, tudo funciona. Pois é. Na prática, com o coração batendo a 150 por minuto, a respiração curta, aquele suor frio, é incrivelmente difícil manter a racionalidade. O corpo reage, não tem como. Exato. A reação biológica é entrar no modo de luta ou fuga. É o pânico absoluto. E o que me alivia além do Salmo é que o autor não entra em negação sobre esse pânico. Sim, e o texto resolve isso de uma forma brilhante logo nos versículos 3 e 4. Davi escreve o seguinte: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Olha que detalhe importante. Quando e não se. O comentário bíblico enfatiza exatamente isso. Ele não diz se eu ficar com medo, como se fosse possível ser um super-herói imune ao terror. Ele valida a emoção, né? Valida totalmente. Ele admite que o medo é inevitável quando a ameaça é real. Mas a genialidade psicológica da coisa é o que ele faz com isso. A confiança entra onde aí? A confiança não é apresentada como a ausência do medo. Ela é a resposta ativa a ele. É um redirecionamento consciente, sabe? Entendi. Quando o pânico tenta assumir o volante da mente, a confiança entra como um antídoto deliberado. É quase como um treinamento tático da própria cabeça. Perfeita, bem isso. Ele não ignora que os assassinos estão ali em volta. Ele meio que cria um gatilho. O alarme da ansiedade se torna o sinal para acionar a confiança. Exatamente. E tem um detalhe linguístico riquíssimo do hebraico original que ancora essa escolha dele. Eu adoro quando as notas vão para o original hebraico. O que elas revelam sobre a lógica desse redirecionamento? O Rossi destaca o vocabulário usado no versículo 4. Lá, o salmista faz uma pergunta retórica. Que me pode fazer um mortal? E qual é a palavra no original? A palavra traduzida para mortal é basar, que literalmente significa carne. Carne. E o uso não é por acaso. O autor está fazendo uma redução lógica da ameaça dele. Como se ele diminuísse o tamanho do inimigo. Exato. Por mais aterrorizantes e fortes que os filisteus fossem, com armas e força bruta, eles são apenas basar, são apenas matéria biológica. Perecível, né? Frágil e temporária. Isso. O contraste que ele estabelece é entre a transitoriedade dessa carne que está ameaçando ele e a eternidade da palavra de Deus na qual ele resolveu confiar. É uma perspectiva muito poderosa. A carne filisteia pode até ferir o corpo, mas diante do divino, o alcance dela é muito, muito limitado. Caramba! É uma mudança de lente que desarma o inimigo, tirando aquele status de monstro imbatível, reduz tudo à biologia. É uma racionalização do medo. Só que para a mente conseguir fazer essa matemática no meio do desespero, a base tem que ser muito sólida, né? Com certeza. Não é só pensamento positivo. Não dá para ser só um vai dar tudo certo vazio. E essa base sólida nos leva para o versículo 8, que traz uma das metáforas sobre intimidade no sofrimento mais impressionantes que eu já li.
O versículo 8 é lindo. Sem dúvida, é o ápice emocional desse lamento. O que ele diz ali, exatamente. Davi declara que Deus tem contado os passos dele como fugitivo. E aí vem a imagem. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Odre e livro, duas imagens fortes. Para a gente entender o peso disso, o comentário do Ross nos leva de volta ao mundo antigo. O odre era um recipiente essencial de sobrevivência. Era feito de couro, não é? Isso, pele de animal tratada. Viajantes e pastores usavam muito para transportar água no calor absurdo do deserto, ou para envelhecer vinhos, que eram muito preciosos. Então era algo feito para preservar líquidos de altíssimo valor. Exato. É um objeto de muito cuidado. Podemos tentar visualizar isso para quem acompanha a gente? Imagina um grande cofre celestial, ou talvez um livro-caixa, um livro de contabilidade muito detalhado. Uma boa analogia. Mas ao invés de Deus anotar ali transações financeiras, propriedades, ou até uma lista de vinganças contra os inimigos... O que seria mais comum no cenário de guerra, né? Sim. Em vez disso, o guardião desse cofre está arquivando a dor humana, e com uma empatia que é avassaladora. E é uma mudança de paradigma enorme. Tratar as lágrimas de um fugitivo exausto como se fossem a água que salva uma vida no deserto, ou um vinho valiosíssimo guardado num odre, isso muda tudo. Muda a percepção de quem sofre, com certeza. A mensagem intrínseca ali é de um cuidado absurdo. Se as lágrimas são catalogadas num livro com tanta atenção, isso irradia uma verdade muito forte. Nenhum sofrimento é invisível. Nenhum. Nenhuma noite em claro, chorando de angústia, vai passar despercebida no radar divino. E o comentário de Ross fortalece muito essa dedução que você fez. O que ele fala sobre o odre. Que essa metáfora do odre e do livro não fala apenas de onisciência. Não é só Deus sabendo dos fatos de forma fria. É mais profundo que isso. Fala de um envolvimento compassivo. Deus não fica assistindo ao desespero de Davi lá de cima como espectador apático de uma tragédia grega. Ele participa da dor. Ele ativamente mede, ele recolhe, ele valoriza aquele luto. A conclusão teológica do Ross é que Deus nunca esquece o sofrimento de quem confia nele. É essa contabilidade empática que muda o tom do salmo. Exato. É isso que permite ao salmista afirmar com todas as letras: uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Porque quando a pessoa sabe que não está sofrendo no vácuo, isolada, o terror perde o poder de paralisar. Mas espera aí, tem uma coisa no texto que me fez voltar e ler 2 vezes a explicação das fontes. O que foi? Quando a gente chega lá nos versículos finais, o 12 e o 13, o autor faz algo com o tempo verbal que meio que desafia a lógica do que ele está vivendo no momento. Ah, a mudança de tempo verbal? Sim, ele ainda está em Gate. Ainda é prisioneiro, a ameaça de morte é totalmente iminente, só que a forma de escrever muda radicalmente. Muda para o passado? Pois é. Isso seria só uma licença poética comum da literatura da época para terminar a música num tom alegre, ou tem algo mais profundo na mente dele ali? É muito mais do que só estética poética. O Ross analisa essa sessão dando um destaque gigante para a convicção inabalável do autor. A certeza dele. Isso. Davi escreve no tempo passado sobre um evento que ainda é futuro. Ele diz, pois da morte livraste a minha alma. Livraste no passado. O livramento ainda é futuro na realidade material. Mas na mente do salmista é um fato tão garantido que ele relata como algo consumado, historicamente resolvido. Nossa! Na gramática hebraica, isso é usado frequentemente para demonstrar uma certeza profética ou uma fé absoluta. Quer dizer que ele já ultrapassou a fase da dúvida. Totalmente. A narrativa dentro da cabeça dele já fechou o capítulo da ameaça, mesmo que o corpo dele ainda esteja preso naquele cenário de perigo. Gente, é impressionante. Ele não só sobreviveu mentalmente ao pânico, como já está organizando o pós-guerra. Já está pensando lá na frente. O texto mostra que mesmo cercado pelos captores que querem matar ele já começou a fazer votos e a preparar ofertas de ações de graças. Para colocar isso de uma forma visual, é tipo organizar a festa da vitória, encomendar o banquete, assinar todos os convites, enquanto você ainda está preso numa trincheira com bala voando na sua cabeça. É a melhor analogia possível.
A gratidão dele não depende de estar finalmente fora do perigo. A gratidão antecipa a saída. Perfeito. E a amplitude dessa confiança toda fica ainda mais evidente com uma mudança sutil no vocabulário que o comentário não deixa passar em branco. Qual mudança? No refrão final, no versículo 11, Davi repete aquela mesma pergunta de antes, lembra? Mas ele altera uma palavra-chave. Aquela da carne. Isso. Antes, ele perguntou o que a carne, bazar, poderia fazer contra ele. Agora ele pergunta, que me pode fazer um simples ser humano? E a palavra no original muda. Muda. A palavra hebraica usada agora é Adão. Ah, Adão, a palavra que designa a humanidade como um todo, as estruturas sociais. Exatamente. Enquanto o Passaná focava na biologia, naquela fragilidade mortal, Adão já abrange o conceito todo de poder humano, as estruturas, a autoridade terrena. Ele amplia o escopo do argumento. Ele percebe que nem a força física, nem nenhum sistema ou exército humano podem frustrar o que Deus quer fazer. Que é o grande propósito revelado no fim, né? Isso. A libertação não é só para ele não morrer fisicamente. O salmista diz que foi livrado para que ande na presença de Deus, na luz da vida. E o que seria essa luz da vida? O Ross define como a restauração do propósito. É viver não só no modo de sobrevivência, mas desfrutando da presença de Deus com verdadeira fidelidade. É a diferença entre não morrer e estar de fato vivo. Nossa, essa análise toda traz uma reflexão que é inescapável pra gente, pros nossos dias. Sem dúvida. Sabe? É o padrão humano, né? A gente espera a coisa resolver. É muito natural condicionar o alívio à resolução completa do problema. A gente exige que o diagnóstico venha limpo, ou que a conta saia do vermelho, ou que a crise na família acabe, e só aí a gente diz um muito obrigado. Só depois de ter o recibo na mão. Exato. Só que a atitude do Salmo desestabiliza totalmente essa nossa lógica. Quebra o padrão. O antídoto contra o medo não é não ter perigo, mas é a percepção de quem está no controle da situação. Essa gratidão no escuro, antes de a tempestade acabar, não é ingenuidade. É a forma mais madura de confiança que tem. É uma constatação extremamente prática para hoje. O lamento antigo mapeia perfeitamente a nossa crise moderna. Como assim? Os inimigos não precisam ser guerreiros com lanças e espadas, para o medo ser autêntico. Ah, verdade. Essa sensação que o Salmo descreve de ter as palavras torcidas o dia todo, isso ilustra perfeitamente a crueldade das calúnias, os assassinatos de reputação no trabalho ou aquela toxicidade pura das redes sociais. Nossa, o tribunal da internet é exatamente isso. Eles espionam cada passo esperando o tropeço. Exato. E a opressão contínua reflete o peso do estresse financeiro que não dá descanso. E num nível até mais interno, tem as crises de ansiedade profunda. Aqueles pensamentos que atacam de madrugada, tiram o sono de quem nos ouve. É o mecanismo do pânico. A sensação de se sentir sem saída, encurralado, é atemporal. E é por isso que a solução do odre divino e dessa confiança ativa também funciona hoje. É reconfortante saber que existe esse registro detalhado, esse cofre compassivo da nossa dor. Isso muda o jeito da gente respirar frente às adversidades. Traz um alívio real. A gente começou essa conversa questionando como compor gratidão no meio do caos, e o caminho mostrou a transição de alguém que se sentia tão frágil quanto uma pomba, Mas que terminou agradecendo o resgate, que ainda nem tinha chegado. Isso dá uma nova lente sobre o que acontece quando a gente é submetido a essas pressões esmagadoras da vida. E isso nos leva a uma provocação final fascinante baseada nessa dinâmica toda que as fontes trouxeram. Qual provocação? Estou curiosa. É o seguinte: se a história nos mostra que Davi compôs essa obra-prima, tanto poética quanto psicológica, enquanto ele fugia ativamente por sua vida, se escondendo em cavernas, em cidades inimigas. O que isso nos diz sobre a intervenção divina e a nossa própria natureza? A gente frequentemente procura ambientes que sejam pacíficos, supercontrolados, para produzir os nossos melhores frutos ou para tentar aprofundar a nossa vida espiritual, né? A gente quer a calmaria. Mas talvez o nível mais profundo de criatividade, de sabedoria e de comunhão verdadeira só seja forjado sob o peso da extrema restrição e do perigo. Nossa. Se as pressões que tentam nos destruir são, de forma paradoxal, as mesmas ferramentas que Deus usa para extrair da gente uma confiança que vai ecoar por milênios.
Então, o nosso maior desafio não é eliminar a pressão, é aprender a cantar através dela. Uau, que reflexão formidável! É a prova de que o terreno mais árido é capaz de gerar a poesia mais duradoura. Exatamente isso. E para quem nos acompanha, saber que as lágrimas regam todo esse processo e ainda são arquivadas como tesouros divinos num odre é um ancorador muito seguro para nossa mente no meio das tempestades de hoje. Sem a menor dúvida. Um texto antigo, mas vivo e atual. Bom, foi um privilégio enorme percorrer todos esses textos maravilhosos hoje. Que Deus abençoe todos os ouvintes